Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, independente da hora que você vá nos assistir. Estamos aqui hoje nos estúdios da BHD para a gravação de mais um episódio. Um episódio hoje que mexe com uma área que precisa de muita sensibilidade, de muita coragem, de muito amor, de muito afeto, de muita capacidade de empatia. Capacidade também, de empatia. Né? Você mergulhar nesse universo infantil é um mergulho mágico. E aceitar também que nós somos eternas crianças, né? Porque para acessar esse serzinho tão especial, a gente precisa aceitar que também nós somos uma eterna criança. Hoje a gente está aqui com Ademir Aparício. Ele é ator, ele é mímico, ele é palhaço. Como ele se define? Ele é um contador de história para crianças de 0 a 150 anos. E ele é hipnoterapeuta, ele trabalha com terapia infantil. Seja bem-vindo, se apresente, por favor. Vamos conversar muito sobre esse universo muito interessante, muito necessário, e que eu tenho certeza que quanto mais gente tiver acesso a esse assunto, mais luz sobre ele podemos colocar para trazer melhor as vidas dessas pessoas tão importantes para a gente, que a gente vai conviver com eles no futuro, esperando um futuro melhor. Uma alegria estar aqui em Vitória, nunca tinha vindo pra cá. Já gostei dessa cidade, já quero ir pra praia. Já quero ir pra várias coisas que tem aqui, que o Vinícius já foi me mostrando o caminho do aeroporto até aqui. Convento da Penha, os barzinhos. Tô gostando dessa cidade. Acho que se eu viesse morar pra outra cidade, eu viria morar pra cá. E pra você que ainda não me conhece, meu nome é Ademir Aparício e eu sou ator, pesquisador, palhaço, contador de história, produtor criativo, arte, educador e mímico. Sou filho, sou neto, um dia eu quero engravidar. Ser pai. Se a criança vai nascer daqui, se eu não sei. Sou hipnoterapeuta, sou constelador familiar, sou instrutor de hipnoterapeutas e venho aqui pra falar sobre as crianças de 0 a 150 anos que eu ajudo. Trabalha com Rinodê também? Não tive ainda essa oportunidade, mas foi quase para Herbalife. As vendas dos produtos Jequiti. Aí vai passar um Jequiti aqui rapidinho. Pisca, Jequiti. Uhum. Conta pra gente, o seu universo hoje você trabalha muito como hipnoterapeuta infantil. Uhum. E isso traz muito da sua experiência também como ator, muitas peças infantis, muita contação de história. Como isso ajudou hoje para você, esse acesso ao universo infantil? E a sua infância também, de trazer a sua infância com você, se isso te ajudou muito, como é que você trilhou esse caminho até aqui? Sim, eu digo que acho que o teatro me preparou muito para o que eu estou enfrentando hoje. Eu vejo quando as crianças e adolescentes, que eu chamo de meus piquetuchos, eles vêm na clínica, vão lá conversar, ou às vezes até mesmo de forma online, eles falam, nossa tio, você se conecta com a gente como nenhum outro. Por quê? Porque eu vou naquele nível. O ator é um atleta das emoções, é um atleta da imaginação. A gente fica exercitando, um atleta vai exercitar músculo, correr e tudo mais. O que o ator exercita? Ele treina a imaginação. E a linguagem da criança é uma linguagem lúdica, é uma linguagem imaginativa. Então, quando a gente entra nesse caminho, a gente compreende muito o que eles estão sentindo. E lá, quando eu comecei, em 2013, eu fui muito por esse caminho. Eu fui muito porque pego da minha infância, voltando ainda mais atrás, a minha infância criada pela minha avó. Minha avó sentava no sofá, trazia no pirequinho uma laranja. Enquanto eu ia comendo aquela laranja, ela ia me contando todas as histórias de vida dela. Tanto é que o meu primeiro espetáculo é o Histórias que minha avó contava, que é um espetáculo que eu fui premiado, que eu circulei o Brasil, porque com esse espetáculo eu fui honrando a memória da minha avó, honrando a vida antes de eu vir para essa vida, e era um universo de imaginação, porque eu tinha ali, a gente não tinha condição de comprar brinquedos, tinha uma bacia, tinha um tijolo, tinha isso. Com aquilo eu ia brincando com a imaginação, eu ia entendendo o mundo, eu ia compreendendo as coisas. E hoje, olhando com o olhar de terapeuta, quando eu olho para esse movimento, eu falo, ai, Ademir, aqui tinha um problema tal, aqui tinha esse sentimento tal, aqui tinha isso, aqui tinha aquilo. E acho que de alguma forma sensível, minha avó já percebia isso, porque ela trazia as histórias certas. Com essas histórias eu levei para o teatro, trazendo para o público emoção, com um teatro que me levou para trabalhar com crianças de diversas faixas etárias, de diversas classes sociais. Hoje, como terapeuta, trabalhando a questão da mente, da hipnose, eu consigo entender
Quando um adolescente fala de um desenho, o que ele está sentindo? Quando um adolescente fala sobre algo que ele está gostando numa música, o que ele está passando? Quando a criança vem brincar com a boneca e o jeito que acontece na boneca, como está a situação familiar dela? E assim eu digo que o teatro foi me preparando para hoje olhar para essas crianças, mas não olhar o externo, olhar o interno. E como eu posso ajudar esse núcleo familiar. Tem uma coisa que é bem observável em você. Assim, se a gente for olhar para a arte, você pega assim, a música. A música, ela é o artista da música, ele tem como matéria-prima a música. A escultura, o artista da escultura tem como matéria-prima esculpir. O ator, ele tem como matéria-prima do trabalho o ato. Aquele instante. Quando você logo começou, o Vinícius começou a formular a pergunta para você, eu observava a capacidade sua de estado de presença. O quanto você estava presente a cada palavra dele. O quanto você estava atento e buscando a conexão ali. Quando você estava falando e dando essa sua primeira resposta, o quanto você buscava a conexão comigo, com o Vinícius e com quem estava assistindo pela câmera. Essa construção sua de estado de presença e de construção de conexões de maneira tão rápida, ela foi formações que você fez ou foi uma questão intuitiva? Lume Teatro, vocês ouviram isso? Viu aqui, ó? Viu como valeu a pena tudo que eu paguei pra vocês? Me formou um ótimo ator, ó. Luiz Lois também, Luiz Lois. Foi a minha formação, né? Eu digo que a minha casa foi o Luiz Lois na mímica e o Lume Teatro no teatro. Indo para essa questão do teatro físico. Eu tive muitas experimentações, eu tive essa questão do teatro laboratório. No teatro, eu não fiz faculdade. Eu fiz um curso técnico e depois eu comecei a já cair no universo artístico, já fui apresentando no Sesc. Aí falei, ai meu Deus, não tenho tempo para fazer a faculdade, mas eu queria estar com os melhores. Então eu fiz de tudo para estar com os melhores e me dei 10 anos na arte para estudar tudo em arte. Eu estudei fantoche, eu estudei teatro de boneco, eu estudei teatro físico, palhaço, bufão, eu estudei preparação de elenco com a Fátima Toledo. Eu fui longe com esses caminhos, que hoje utilizo tudo ali. E todos eles, o que eu aprendi? A conexão. A conexão com o público, a conexão com as pessoas que estão aqui na minha frente. Como que eu posso me conectar? Porque a arte, ela trabalha com a alma daquele ser humano. Ela é efêmera. O que era antes não é como se faz hoje. E o que é hoje não vai ser como vai ser amanhã. Então, você pegando essa essência aqui, o que está acontecendo aqui, você entende muito do público, muito do que ele está passando, muito do que ele quer passar. Às vezes o público não sabe o que quer falar, sente, mas tem várias questões ali que não coloca pra fora. E aí com o artista ele fala, é isso. Com certeza você de casa que tá nos assistindo aqui, já percebeu que tem vezes que, eu quero falar alguma coisa, não sei o quê. É como aquela música, é como aquela história, é como aquele livro, tarará. A gente consegue trazer em palavras, às vezes, o que tá muito subjetivo. E eu vejo que hoje o meu trabalho com as crianças é exatamente esse também. Como ajudar o papai e a mamãe a entender o filho, sendo que às vezes nem mesmo o filho consegue explanar o que ele está sentindo. Eu achei um desafio, porque se você é um artista, um profissional do ato, da presença, da conexão, como lidar com um mundo que está desconectado? Desconectado de si mesmo, está conectado a uma máquina, a um tablet, a um celular, e com uma dificuldade muito grande de estado de presença. Porque a pessoa, às vezes, vamos pensar no universo de escola, o aluno está sentado, tem um professor na frente dele, mas a cabeça dele está nas coisas que aconteceram na noite anterior, ou que vão acontecer quando ele sair dali, ou que está acontecendo no corredor, ou que está acontecendo na mão dele no celular. E não só as crianças, se a gente imaginar os adultos também, eles construíram uma dificuldade muito grande de olhar nos olhos. Isso se perdeu. Algumas pessoas acham até agressivo, invasivo olhar nos olhos dos outros. Tá me encarando, né? Como lidar com isso? Nossa, isso é muito louco. Porque dentro da mímica eu estudei análise corporal, microexpressão facial. Então, quando eu olho e vejo que o adolescente baixo não quer olhar,
eu sempre parto do pressuposto do qual a energia tá me mandando de cá e como eu vou transmutando, vou transformando essa energia. Então, quando você falou, né, tá desconectado, eu também começo a utilizar a desconexão. Então, eu fico lá. Aí eu vejo se vai partir alguma coisa dali. Opa, não partiu nada. Então, vou jogar alguma coisa. Aí eu jogo. É tipo É a questão um do jogo. espelhamento? É, um jogo. É como se eu joguei a bola. Será que ela voltou? Ih, agora não voltou. Mas eu tenho outras aqui. Joguei. Carta na minha manga é Naruto. Quando não tá rolando, você quer, joga um Naruto. Tio, você assiste Naruto? Ah, assiste Naruto. Aí começo daquela desconexão, encontrei um ponto de conexão, aí eu vou. Até onde não querer mais. Vou Naruto. Ah, porque eu também assisto Demon Slayer. Vou no Demon Slayer. Ah, aí eu vejo que o corpo, eu adoro observar os corpos. Aqui. Aí vem pra frente. Aí eu começo a perguntar as questões do que tá acontecendo na vida, do que tá acontecendo na família. Aí eles se abrem de uma forma muito mais generosa consigo mesmo, confiante, mas para explicar melhor a tua pergunta, já que estão desconectados, deixa eu trabalhar, deixa eu criar, baixar a mesma frequência. Como se eu estivesse baixando ali naquela frequência, ó, deixa eu te puxar. Aí a gente vai subindo. Porque se a gente vem também no... E aí? Como é que você tá? Tudo bem? Nossa, que menino bonito. 14 anos já. Tá namorando... Ih, vai achar que tá já retardado, caramba. Né? Aí já... Vai deixar uma pessoa coada, né? É, porque daí tá muito discrepante. Um cara tá aqui, o outro tá aqui. Não conecta. Agora quando vem... Esses dias atendi um menino que ele falou... Ai, quanto tempo eu vou ficar aqui? Vou ficar muito tempo? Eu falei, olha... Faz o que eu tô te pedindo, vamos embora logo porque eu quero comer. Tô com uma fome, você gosta de comer? Gosto, não sei o quê. Cara, aqui embaixo tem uma parmegiana, que é uma delícia. Ah, eu gosto da parmegiana. Tu come com batata frita? Eu como batata frita. Cara, então... Foi. Aí começou a conversar, nem viu que ficou um tempo ali comigo. Sim. Nem perguntou mais que hora que eu vou embora, que tempo isso aqui vai terminar. Então, sempre assim, minhas cartas na manga aqui, o teatro foi me ajudando quando eu trabalhei em diversos lugares. Teatro de rua me ensinou muito isso. Como que você prende o povo na rua que tá passando, tá indo, sei lá, pra uma consulta, tá indo... E com muito respeito, porque a rua é pública. Ali não é o meu espaço. Então eu respeito, eu peço licença ao morador de rua, ao cachorro que tem ali, até mesmo a moça que fica gritando, né? Chip da Steam, da Claro, de não sei o quê. Sabe? Eu peço licença, moça. Talvez eu atrapalhe um pouco do seu trabalho ou te ajudo, né? Porque você não vai precisar gritando. Uma plateia né? Vai ter uma plateia, não vai precisar gritar e tudo mais. E como ali trazer assuntos na hora que eu tô na rua, que o público fica, porque depois eu vou passar o chapéu, né? E tem que ter muita gente, porque na hora que eu baixar o chapéu, esse chapéu tem que estar cheio de dinheiro pra eu pagar minhas contas. Então, essa conexão que eu aprendi na rua, eu levo hoje também pra dentro da clínica. Baixo na mesma frequência, encontro um ponto de conexão, uma conversa que a gente vai. Tem vez que é rápido, tem vez que demora um pouco, mas com paciência, com empatia, entendendo também que ali dentro da clínica, ele vai me falar coisas que o subconsciente dele quer proteger. Então o subconsciente tá fazendo um bom trabalho, tá protegendo ele. E aí quando ele vê que, opa, não vai me atacar, aí vai se conectando, aí vai lançando, aí vai me contando, aí começa o jogo a dar ainda mais certo e a gente fazer diversos gols. Teu trabalho clínico é de hipnoterapia. É, eu trabalho a hipnoterapia e a constelação familiar. Ah, constelação familiar também. E a gente já conversando um pouco antes, né? Você falou que trabalhou na Fundação Casa durante um tempo. Trabalhei. A sua primeira formação foi essa de ator, então? Foi o início da sua vida profissional. Foi. O que te levou até a Fundação Casa trabalhar? Foi o trabalho de ator? Foi. O Senac começou a trabalhar com... O Senac começou a trabalhar com uma parceria com a Fundação Casa, isso lá em Ribeirão Preto. E nessa parceria, começou a chamar alguns atores. E aí eu tava no meio. Aí nós fomos, ia chamaram 5 atores, porque tinha 5 espaços da Fundação Casa. Aí eu fui.
Eu fui para ensinar a contação de história, como que eles poderiam ser contadores de história. Só para quem não sabe, explica o que é Fundação Casa. Só para quem não tem ideia do que é a Fundação Casa. Para quem é mais velho ainda, posso dar uma dica, que é a renovação da FEBEM. Antigamente você tinha FEBEM, que era um negócio, era um presídiozinho de menor, né? Um negócio horrível, horrível, horrível. E aí a Fundação Casa deu uma humanizada, né? Aqui no Espírito Santo a gente tem o IASES, que é o Instituto de Atendimento Socioeducativo, que a gente até já recebeu profissionais aqui para conversar sobre educação dentro do IASES. E o posto conhece como Unis e Unip, que é um complexo, não é penitenciário, porque adolescente não fica em penitenciária, né? É um complexo onde os adolescentes cumprem as medidas socioeducativas de meio fechado. Se eu não me engano, aqui acho que nem chegou a ter FEBEM, aqui era IESBEM. Instituto Espírito Santense do Bem-Estar do Menor. O que hoje é o IASES. IASES. Eu vou explicar da forma que eles me explicaram. Aqui é uma prisão para menores. Exatamente. A grosso modo, para o público que não tem conhecimento, eu falo, é o presídio onde ficam menores de idade. Só para a pessoa entender, de forma bem simples. E aí eu ainda achei que quando eu descobri isso, eu falei, vou trabalhar com os menores ali, 14, 15, 12 anos. Tá. Eu peguei de 17 até uns 21 anos. Porque ainda tinha um prazo, às vezes. O adolescente, quando ele comete um ato fracional, para deixar explicado, ele cometeu com 17 anos. Ele tem até os 21 para cumprir. Então, independente de você ter 18, 19, 20, se você recebeu uma medida socioeducativa de internação, você tem até os 21 para cumprir, independente de você ser maior de idade ou não. Exato. E ali eu fiquei, nessa turma, eu peguei os maiores. Os caras eram maior que eu. E o que você fazia com eles? Eu ensinava a contação de história, como que eles poderiam ser um profissional da arte e da oralidade. Só que assim, eu chegava para contar história, para falar com eles, e as 4 primeiras aulas foi um teste. Vamos ver até onde ele vai. Vamos ver se a gente domina eles. E era uma coisa assim, que daí também, por fora, mas por dentro, ai Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu aceitei isso, Jesus? Entra na minha casa, entra na minha vida. Meu Deus, eu falei, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Mas por fora, vamos que vamos. Então, por exemplo, eu queria falar, a contação de história, tio, não sei o que. A contação de história também, não. A contação de história, não. Até que uma hora eu falei, a contação de história é uma arte. E aí comecei a narrar. O que eu achava lindo, quando eu começava a contar histórias, eu falava que lá, naquele buraco, existia, nós separava. Lá em Ribeirão, a Fundação Casa ficava não sei quantos metros, péssimo em exatas, já deu pra perceber, né? Não sei quantos metros ali da rodovia. Você escutava o carro passar de silêncio. O policial, a socioeducativo foi lá ver por que eles ficaram em silêncio. Que nunca tinha ficado. Eles prestavam atenção em cada história que eu contava. Quando eu comecei a mostrar para eles as técnicas para eles contarem história, teve um menino que me desafiou. Eu sei contar, não sei o que. Eu falei, então vai lá na frente, eu vou. E ele contou a história. Mas sabe quando você conta, eu vou te enfrentar, não sei o que, não. E aí era enfrentamento, achando que eu ia enfrentar, né? Falar alguma coisa. Eu elogiei. Eu falei, vocês estão vendo aqui, ó, como ele contou? Vocês perceberam o ponto de conexão? Quem imaginou a forma que ele falou sobre aquilo? Quem? E o menino foi mudando. Ele foi se transformando a afeição dele Aí eu fui vendo a criança. Aí eu fui vendo... Hoje, quando eu olho para as pessoas, eu olho a criança de cada ser humano que tá ali. Ali eu fui vendo a criança, aí depois um outro quis contar a história, aí fui comentando, aí depois as outras aulas que a gente teve até o final do ano, eu nunca tive problema com eles. E quais são os segredos da contação de história? Se eu fosse resumir assim, os 3 grandes segredos para contar uma grande história. Uma boa história, perdão. Uma grande história, às vezes não é tão legal, historinhas mais curtas. Os 3 grandes segredos de um contador de história. 1. Imaginar. Boa, onomatopeia. Imaginar, sabe? Você tem que entrar na história. Então, quando eu olhei aqui e falei daquele buraco que tinha lá, eu imagino o buraco. Eu imagino o que tem ali dentro. Eu vejo o que vai sair. Quando eu vou com esse olhar do que tem ali, só de eu ir nesse olhar, já compro a ideia. É lindo em apresentação que eu falava, e lá, eles viravam. Quando vira... Eu quase virei aqui. Lá você falou, aquele buraco ali, eu quase fiz assim aqui. Quando faz isso é porque você comprou a ideia. Você tá comigo. Então aqui a gente já tá comungando de um mesmo momento. Segundo segredo.
Aprender as técnicas da oralidade. Que eu falo que a nossa mente, se a gente fica no mesmo momento falando aqui, daqui a pouquinho você vai perder o interesse. Aí se você perde o interesse, você vai começar a pensar em outras coisas e você vai esquecer de mim. Então é trazer essa oralidade, trazer uma onomatopeia e o terceiro segredo é a pausa. Trazer um momento de pausa. A pausa conecta. A gente acha que às vezes quer fazer. Isso eu aprendi muito como mímico, utilizando a pantomima, que é a arte de contar histórias sem palavras. Quando você traz a pausa, subconscientemente, peraí, o que aconteceu? O que vai acontecer? Onde é que tá? Pera, abriu a porta. Quando eu tô lá, por exemplo, então ela pegou na maçaneta, girou, foi abrindo delicadamente e ela viu. O que ela viu? Onde ela tá? Quem vai ter... Cara, isso prende. Isso prende. Então, você utilizando todos esses 3 segredos, você vai contar uma história perfeitamente e o público vai viver uma experiência extraordinária. Por isso que João Kleber para tanto. Aí, ó, explicado o poder de João Kleber. E a gente não troca de canal só pra saber que ela comia cheeseburger pra se prostituir. Exatamente. Que a outra era um Power Ranger. Foi caçar Pokémon e voltou grávida do Pikachu. É foda, bicho. Ele é um mestre. 3 horas pra contar isso. E a gente fica até o final acreditando que vai ver alguma coisa super interessante. Exato. E não faz o silêncio devido. Barulhento que só. Vamos rir! Exatamente. Mas essa sua jornada, então, dentro da Fundação Casa, você falou que você lidou com jovens de 17 a 21 anos, trabalhava essa questão da contação de história. Uhum. O que você colheu algum resultado disso? Tipo assim, de alguém que foi transformado pela contação de história e voltou para te contar a história da transformação? Ai, boa. Com o Senac, quando eu contava as histórias, eles ficavam encantados e aí eu falei, opa, eles gostam quando eu conto história. Então, vou por um caminho aqui, né? Eu sempre escuto o meu público. Às vezes eu tenho uma ideia formada e às vezes eu fico batalhando, não, porque tem que ser assim, tem que ser assim. Escuta teu público. Mesma coisa na terapia, eu falo que não tem script. Escuta o teu público, o script está com o teu público, a solução está no teu público. Viu, gente? Vocês têm a solução aí dentro de vocês. Na Fundação Casa, eu fui percebendo que eles estavam gostando das histórias que eu estava contando. E eles começavam a falar, mas podia acontecer isso, mas podia acontecer aquilo. Eu falei, então vamos escrever? Eu conto uma história e vocês começam a escrever a história de vocês partindo da história que eu contei. Ali eles começaram a escrever, começaram a querer aprender a ler melhor. E aí eu fiz um livro com cada um, com sumário, dedicatório. A parte da dedicatória eles amaram. Mas o que é dedicatório? Eu falei, pra quem vocês dedicam, né, essa obra de vocês? E achei lindo, que pai, mãe, filha, minha rainha, que é a mãe, a sua, né? E ao professor Ademir. Porque na aula dele nós gostamos de aprender a ler e escrever. Isso pra mim foi um grande prêmio. E cada um, o Senac me ajudou, obrigado Senac, o Senac me ajudou a entregar um livro para cada um, livro deles. Então eles saíram com algo concreto dessa atividade, sabe? Um livro com as histórias que eles criaram. E tinha 2 ali que eu falei, se vocês virarem dramaturgo, por favor, me procura. Porque tinha uma imaginação, tinha uma história, tinha toda uma jornada do herói, sabe? Qual era o caminho comum, a recusa do chamado, teve o encontro do mentor, tanto é que como eu vi esse interesse, eu até dei uma aula sobre a jornada do herói. E eles foram percebendo a jornada do herói na vida deles. Sim. Até falaram, você está sendo um mentor, nos levando para um elixir. E depois o elixir foi o livro de cada um. Então foi muito interessante esse trabalho com eles, assim. Esse trabalho eu guardo no coração. No último dia de aula, eu falei, vocês aprenderam comigo? Aprendemos isso. Eu queria agradecer porque vocês me ensinaram muito também. Aqui foi uma troca. Eu aprendi a olhar, não com o meu olho, mas com a minha alma, a alma de vocês. E depois dali eu fui saindo e o teatro foi me levando muito para caminhos, assim, de trabalhar em diversas periferias marginalizadas de Ribeirão Preto, de outras cidades. Eu fui entrando, às vezes, na bocada da favela, pedindo autorização pro traficante para conseguir apresentar ali. E no outro dia, às vezes, eu tava numa área nobre,
sabe? Contando uma história para outra classe social. Aí eu fui vendo que uma criança de 5 anos em um lugar era diferente de uma criança de 5 anos em outro lugar. E eu fui entendendo a psique humana ali que as crianças foram me mostrando, os adolescentes foram me mostrando. Tem uma coisa interessante que acontece em comum com pessoas que têm desejo de curar o mundo, é que muitas delas buscam na cura do outro a cura de si mesmo. Em que medida a tua criança ferida encontra eco nas feridas que você encontra nessas outras crianças? Eu fui uma criança que acho que de várias dores que eu tive ali, foi a dor de não ser compreendido. Sabe? Eu vivia muito no meu mundo, vivo até hoje, no meu mundo da imaginação. Se um dia você, que tá assistindo em casa, me ver correndo, eu não tô atrasado não, eu tô correndo de um dinossauro. Sempre tive isso. Desde quando eu trabalhava como office boy... Você já tentou ver coisa da esquizofrenia? Eu já fiz exame neuropedagógico, pediátrico. Nada? Não, tá tudo bem. Mesmo? Aham. Tá tudo bem. E aí não precisei, então fiz eletro, fiz ressonância, tá tudo ótimo. ChatGPT. Super, gente, um grande amigo. Tá afeiçoado a ele, todo dia chega em casa dá boa noite pra ele. Sim, dei o nome de Hermes no meu. O mensageiro dos deuses, que daí manda as mensagens divinas que eu preciso escutar. Que bom que você é erudito, você falou Hermes, eu imaginei Renato. Hermes e Renato. É outras referências, né? Outros rolês. Mas então, Adoro a Grécia. mas a criança ferida sua, assim, em que você consegue conectar com essas crianças? Com as feridas das crianças que você cuida também? A compreensão, sabe? Elas se sentem incompreendidas. Porque eu tô com uma dor, mas meu pai não me entende minha dor. Eu tô com uma dor, mas minha mãe não entende minha dor. Tô com uma dor, mas o mundo não tá entendendo minha dor. E quando eu era menor, eu vivia nesse mundo da imaginação e na minha cabeça, eu achava que todo mundo vivia também nesse mundo. E ninguém vivia. Se você pegar meus amigos, se meus amigos estiverem assistindo aqui, manda nos comentários. Ó, eu fazendo engajamento. Manda nos comentários. Eu sempre fui o louco da turma que botava toda a galera pra fazer o que eu queria. Então, por exemplo, gente, eu quero cantar no sarau. Todo mundo ia. Montei uma banda. Quem vai cantar o quê? Cantei ABBA. Eu amo ABBA. Vamos, Dance Queen, Mamma Mia, papapá. Depois, eu queria brincar de Power Ranger. Coloquei toda a turma e falava, cada uma era um Power Ranger. A gente subia na árvore, era o Megazord. Então eu ia colocando essas coisas assim, sabe? Eu montei na época da Rouge, do Rouge. CDR, montava com todo mundo também. Não, vamos dançar essa música. Não sei o que. Então eu sempre, porque acho que pela uma carência de os meus irmãos não brincarem comigo, eu queria que as outras crianças, projetei nelas meus irmãos, queriam que elas brincassem comigo. Então hoje eu vejo que eu vivo no meu mundo da imaginação, posso brincar comigo mesmo. Mas o que eu sinto que curou minha criança e cura as outras crianças, a conexão ali é exatamente isso. Que elas falam direto, tio, só você me compreende. Tio, só você me entende. E aquilo, né? Às vezes eu tô falando pra uma pessoa, mas mãe, ah não, isso não pode. Nem escutou direito. Aí vai falar pro professor às vezes no dia a dia não tem questão, não tem como ouvir, não tem como escutar. Vai falar pra outra pessoa, não pode. Eu vou falar onde? Aí vai ficar isso reprimido. Então quando eles encontram alguém que compreende eles, cara, a compreensão já é curativa. É isso que me curou, é isso que cura os meus piquetuchos. E a compreensão hoje em dia, né, com esse mundo bem corrido, acelerado, com falta de atenção, onde você tá ali, mas ao mesmo tempo você tá ali às vezes só muito fisicamente, mas a sua mente tá em outro lugar pensando no que você vai fazer amanhã. O pai que chega em casa na hora do... Cheguei de um dia de trabalho, eu tô aqui, mas eu já tô pensando no meu trabalho de amanhã, eu já tô resolvendo um negócio de trabalho aqui, ou então eu tô olhando o Instagram aqui, meu filho tá ali e fala alguma coisa que às vezes você só escuta por causa do seu ouvido, mas você não ouve o que ela tá falando. E os adolescentes e as crianças estão sofrendo muito com isso, né? Você deve ter muito relato disso, de criança que não tem essa tensão em casa, não tem essa coisa de o que eu tô falando, o que eu tô sentindo. Porque falar o que a gente sente é difícil até para nós adultos, né? Quem já teve acesso, por exemplo, à comunicação não violenta sabe que dificilmente um ser humano sabe distinguir sentimentos. Se eu sair pra rua agora e perguntar pra 10 pessoas como é que você tá, ou eu tô bem ou tô mal. Ou tô puto. Ou tô puto, ou tô feliz, ou tô triste. Parece que o sentimento humano, esse ser complexo que a gente é,
em que a gente é capaz de amar desde, sei lá, um lagartinho que você tem em casa a um bebê reborn, a gente reduz a tô bem, tô mal, tô triste, tô feliz. E não é isso, não é isso. E com o adolescente que ainda não sabe muito menos, com muito menos experiência de vida, ele não sabe o que ele está sentindo, ele não sabe o que é certo, o que é errado. Será que eu estou sentindo? Será que o que eu estou sentindo é certo? Porque minha mãe sempre falou que isso é errado. Minha avó sempre falou que isso é errado. Meu pai falava que eu não posso sentir isso. Então, isso tudo vai transformando, junto com a descarga hormonal que vai vindo muito grande naquela fase da vida, e ninguém me entende, ninguém me compreende. Será que eu sou ouvido? Será que eu não sou? Será que eu sou um ser muito estranho? Será que eu não sou? Com essa aceleração de hoje em dia, que antigamente ainda se tinha mais aquela coisa de sentar à mesa de casa, jantar, como é que foi seu dia, como é que não foi. Hoje em dia isso é raridade. Isso é trazido muito para você hoje em dia nas suas sessões de terapia? Muito. Eu falo que os piquetuchos são um sintoma, a causa está na família. E aí, quando eu entendo esse contexto, eu vejo cada coisa e eles mesmos falam. Tanto é que a dor que eles estão sentindo, o sintoma que eles estão sentindo, eles têm um ganho secundário muito grande. Porque através desse sintoma, eu consigo a atenção do meu pai e da minha mãe. Olha só esse caso. Eu tratei uma criança de 6 anos. Ela estava lá na clínica e nessa idade, eu vou muito pela ludicidade, eu peço para trazer brinquedo, papel pra gente pintar, desenhar, traz seu bichinho de pelúcia, porque eu vou ver ali do que ela mais se interessa e ali eu vou na terapia, de uma forma lúdica, contando histórias, acessando o subconsciente. Aí ela, tio, combinado era, tio, eu vou tirar, mas depois você me ajuda a recolher? Claro, fizemos um processo, terminou. Ela já entrou gostando de uma flor de lótus de vidro que tinha na clínica. Ela olhava, falei, eita, tem coisa aqui. Vamos ver até onde vai. Adoro investigar, adoro ir. Vamos ver até onde vai. Aí ela falou, tio, terminamos, né, tal. Eu vou guardar. Não, o nosso combinado era fazer isso. Não, pode deixar que eu faço sozinho. Uma criança falar isso, porque ela já tá com outra ideia. Aí eu taquei. Fingi que eu não tava vendo nada, abri aquele olhinho, sabe? Você não tá vendo nada, mas tá vendo tudo. E ela pegou a flor de lótus e guardou. Aí fiz o processo lá, como quem não quer nada. Ah, minha flor de lótus sumiu, me ajuda a encontrar, não acho. Ah, será que você não guardou nas suas coisas por engano? E tava lá de uma forma guardadinha, como se não fosse a primeira vez que ela faz isso. Foi embora, depois eu fui dar um feedback pra mãe. E eu falei, mãe, pelo jeito que ela guardou, acredito que não seja a primeira vez. E aí a mãe me contou algo que não tinha me contado. Na primeira consulta que eu faço ali, uma entrevista com o papai e a mamãe para entender melhor as coisas. E sempre não, mas na maioria das vezes, tem coisas ali que o papai e a mamãe acabam não me contando e que é a raiz do problema. O que acontece? O pai trabalhava muito, mas assim, ficava em casa trabalhando na oficina. Não pode entrar, não pode fazer barulho, não sei o que, não sei o que lá. Qual o único momento que o pai parava pra ir ver a menina? Porque o pai achava inadmissível furto, roubo, pegar algo de alguém que não é teu. Era o único momento. Então o que a menina entendeu? Toda vez que eu faço isso, meu pai vem falar comigo. Ah, ele vem agressivo, ele vem não sei o quê, mas eu tenho a presença do meu pai. Então, estava tão desconectado que a maneira que essa criança encontrou foi o furto, foi o roubo. Outra criança, 5 anos, qual a forma que ela que ela encontrou dos pais se conectarem com ela? O subconsciente pegar uma alergia na pele, mas uma alergia assim, de ficar em carne viva. Por quê? A pomada, eu tô passando, mão. Eu tô passando em você. Tá recebendo ali o toque do pai, o toque da mãe. Gente, eu tô recebendo o toque dos meus pais. Se eu perder essa alergia, eu não vou ter mais o toque deles. Então tem que ter essa alergia. E acho que quanto mais fundo for, mais tempo eles ficam aqui. Quando eu coloquei na mente dele, no recurso dele, que ele tinha o amor da mãe, a força do pai dentro dele, que ele não tava fora, tava dentro, então vamos fazer a festa da cura do menino. E você vê, né? Assim, só uma coisa. Eu conheci o Ademir quando eu fui para São Paulo fazer um curso de hipnoterapeuta. E eu cheguei, Vitória, quem mora em Vitória, cheguei em São Paulo, aquele mundo. Então, assim, esse negócio tá marcado para 7,
Você sai com medo de pegar trânsito, que a gente vê Bom Dia Brasil, trânsito de 40 quilômetros em São Paulo. Então eu saía de casa, sei lá, 4 da manhã para chegar no hotel 6 para conseguir não atrasar. Então todo dia eu chegava mais cedo, eu ficava sentado no hall do hotel assim, e no primeiro dia chega um cara falando alto, não sei o quê, eu falei, Ademir, pronto, me conectei com ele rapidinho. E depois disso eu trabalhei um bom tempo como hipnoterapeuta também. E você vê que como as pessoas, independente de onde esteja, a natureza humana, ela acaba se repetindo de formas diferentes. Das pessoas que eu atendi depois disso, né, ela tinha certa compulsão alimentar. Ela não conseguia sentar à mesa e ver, por exemplo, estamos nós 3 sentados. Ele comeu tudo, eu deixei um pouco e você deixou mais um pouco. Ele ficava olhando. Não, você não pode deixar comida no prato não, me dá aqui. E sempre comia. E ela se sentia mal com isso, né? E um dia na terapia, a gente buscando a causa disso, por quê? Isso fazia mal para ela. Ela não era obesa, mas isso fazia mal para ela. Ela falou, eu me sinto mal, porque às vezes eu estou sentado na mesa, eu vejo as pessoas deixando, eu estou catando do prato dos outros. Porque eu me sinto mal de ver, eu tenho necessidade de ver o prato vazio. E fazendo essa busca, essa coisa, de onde vem isso dela, ela chegou... na infância dela, com 3, 4 anos, sentadinha embaixo de uma mesa, brincando, enquanto a mãe cozinha. E ela querendo atenção da mãe, a mãe cozinhando, cuidando da casa e não sei o que, sem dar atenção pra ela. Qual era o momento que a mãe parava pra dar atenção pra ela e falava, vamos comer, minha filha, vamos comer tudo, vamos lá, vamos comer tudo, é hora de comer. Enquanto tinha comida do prato, a mãe tava sentada, fazendo carinho na cabeça, dando comida, não sei o que, a comida acabou, todos os pratos estão vazios, pronto, pode voltar pra brincar que agora a mamãe vai cuidar da casa. E ela voltava, ela ia sozinha para debaixo da mesa de novo, ficava embaixo da mesa sozinha, brincando sozinha, enquanto a mãe cuidava da casa. Então, assim, para ressignificar isso de que aquilo passou, aquela criança ali, você pode falar com ela que tá tudo bem, né? E é muito do que acontece aqui. Qual era o jeito dela se conectar com a mãe? Comendo, estando na mesa comendo. Enquanto ela tá comendo, ela tá ali. E ela carregou aquilo pra vida dela. Ela só vai se conectar quem ama ela enquanto você estiver na mesa comendo. Acabou a comida, cada um vai pro seu canto, você não vai ter mais o... E que não deixa de ser uma verdade também, né? Muitas vezes hoje em dia né? Você só tem contato na hora que você vai sentar pra comer, né? Isso pode trazer até quando cada um não come no seu espaço, cada um vai né? comer num lugar e cada um porra, é uma coisa que me deixa muito triste, tá? Você senta no restaurante, tá os pais comendo um celularzão assim, ó. Esse fim de semana a gente foi pra um hotel fazenda, eu, minhas filhas e minha esposa. A gente entrou naqueles restaurantes do flamboyant, né? Que todo mundo vai servindo aqueles... Quase 80% das crianças almoçavam e jantavam com o celular na frente, assistindo o Mundo Bita, ou Galinha Pintadinha, ou seja lá qual for o desenho. Não sabia se estava comendo, se tinha bosta empanada no prato, ela estava comendo bosta empanada no prato, porque não sabia, ela simplesmente abria a boca assim, vai minha filha, come. E vai comendo, e vai comendo. Mecânico, e vira só um ato mecânico, você não sabe onde você tá, você não vai ter memória nenhuma daquilo, a sua memória vai ser o quê? Que a fazendinha... Não, nem fazendinha. É o Mundo Bita que tá na frente dela. Entendeu? Isso. Falando sobre essa questão de deixar comida, né? Eu sou uma pessoa muito vivida, né? Quando lá atrás falava o seguinte, que... não pode deixar comida num prato, porque... Se você deixa a comida no prato, coitado das crianças da Etiópia. Mas geralmente as pessoas que falam isso, elas não vão fazer uma marmita e chegar lá no Sedex, a galera, Etiópia, criança, Albuquerque, Silva, ninguém faz isso. E outra coisa, se eu comer a comida, aí que a criança da Etiópia não vai comer mesmo. Não tem solução essa equação. Então é uma chantagem tola. Que não tem ligação nenhuma, né? Com nada. E ela acaba levando... A criança da Etiópia vai passar fome. E se você fizer a marmita, ainda que você faça via Sedex, vai chegar estragado. E quem falava... Eu tenho um cara que eu sou muito fã dele. Eu sou muito fã. Ele é um filósofo chamado Roberto Gomes Bolanhos. Sim. Chespirito. Que tem um episódio do Chaves que a pessoa fala assim, o seu Madrugas fala pra ele assim, Chaves, cada vez que você respira, morre uma criança chinesa. Aí passa, né, filma a Chiquinha, filma não sei o quê, e lá passa tanta volta, uns 40 segundos depois volta pro Chaves assim, ó, quase vermelho. O que foi, Chaves? Eu parei de respirar pra criança não morrer. E é a lógica da criança. A criança, ela é muito literal muitas vezes. E ele, já um adulto velho, ele tinha uma sensibilidade de levar o universo da criança pra aquela sketch ali, que tanto faz sucesso até hoje, não é à toa, né? Porque é uma das coisas mais geniais que se tem é o universo do Chaves e do Chapolin, porque o cara era um gênio, o Chespirito era um gênio. E a criança, ela é muito isso.
E a gente não leva em consideração isso muitas vezes com nossos filhos, né? A gente fala coisas que pra gente parece banal, mas pra criança... Outro dia eu cometi um erro como pai, eu cometi um erro diversas vezes. A minha mais nova, ela é da pá virada. Ela nasceu pra botar fogo na minha casa. Mas ela, assim, ela domina o ambiente de uma forma que a Liz Maria, de 7 anos, às vezes ela fala, papai, eu não aguento mais. E ela começou a fazer uma pirraça porque que a Liz não queria brincar de uma coisa que ela queria brincar. Mas foi uma pirraça. Eu falei, essa é geniosa. E eu tô lá vendo, e juntou na hora do jogo do Flamengo, e eu tô lá vendo o jogo do Flamengo, o Flamengo perdendo. E quem me conhece sabe que esse é o meu ponto fraco. A minha criptonita se chama Flamengo. E o Flamengo perdendo, eu ouvindo aquela gritaria. E foi atingindo. Ela passando e falou assim, Liz Maria, deixa a Betina sozinha e sai de perto dela. Foi essa a minha frase. Você acredita que essa semana, isso faz mais de 3, 4 meses, essa semana, a Betina ficou triste em algum momento do dia, sentou no colo da mãe dela e falou assim, e é porque ninguém gosta de mim, o papai manda a Liz me deixar sozinha, uns 4 meses depois. Tinha tanto tempo isso que eu falei assim, eu falei, minha filha, eu mandei te deixar sozinha. Mandou, papai, você falou pra ela sair de perto de mim e me deixar sozinha. Olha como é que ela, uma criança de 4 anos, uns 4 meses depois, olha como é que ela guardou isso. Na hora eu me senti o pior pai do mundo. Eu falei, minha filha, vem no colo de papai, conversa com o papai, pra tentar ressignificar aquilo nela. Eu falando, não, minha filha, eu mandei quando vocês estão brigando, uma se afastar um pouquinho pra respirar, pra pensar na vida, não sei, porque a gente acha que a gente não entende, né? Sim. A gente acha que a criança não vai entender, que a criança vai levar aquilo. Não, é só um esporro de pai. É muito sério. Sabe-se lá o que vai levar isso pra vida dessa criança? Lá na frente, ela com uma mulher já feita, achar que qualquer pessoa vai abandonar, vai deixar ela sozinha. Porque criança leva isso pra vida. E a gente tem que, muitas vezes, como adulto, se conscientizar disso, né? Buscar lá atrás. O que falaram pra gente lá atrás? Que volta e meia, quando a gente tá no nosso ócio, quando a gente tá pensando na vida, quando a gente tá olhando pro nada. Homem, geralmente, que mulher geralmente não faz isso. Mulher não se dá tempo pra fazer nada. Tá sempre ocupada, né? É uma coisa muito triste. Isso cansa a mulher, né? Homem, a gente que faz nada. Quantas vezes a gente volta a pensar, pô, falaram isso pra mim quando eu era criança, né, bicho? Se eu encontro esse cara hoje, que filho de uma puta. Nesse aspecto, vale lembrar que a memória, ela é essencialmente emocional. Ela não é um vídeo que você gravou, ela não é uma foto que você tirou. Ela é a maneira como você representou o fato. Se 2 pessoas viverem a mesma cena, elas contam esse episódio para outra pessoa de formas completamente diferentes. Porque cada um fala do jeito que sentiu, né? É só você olhar os evangelhos da Bíblia aí, né? São alguns que viveram o mesmo fato ali, cada um conta de um jeito e dá várias interpretações para quem é religioso, né? Então, sim, são várias. Um fato pode ser visto por vários ângulos diferentes. Exato. Então a gente tem que muito conscientizar isso também, né? Você trabalha isso com os pais quando você atende a criança ou o adolescente ali. E no seu trabalho, ao atender criança e adolescente, você também atende todo o círculo familiar? É o que eu sempre falo para os pais. A gente sempre tem que partir do pressuposto do que a criança, do que o adolescente entendeu. Ele já tem uma compreensão dali da vida. Pode ser não a compreensão de, entendi aqui, pau, mas tem uma compreensão. E a gente tem que partir deste pressuposto. Quer ver um exemplo? A mãe foi contar para a filha que ela tinha perdido um bebê antes da filha. Perdido um bebê, não veio pra vida e tarará. O que essa menina entendeu com 4 anos? Minha mãe pode me perder a qualquer momento. Ela perdeu meu irmãozinho, que tá perdido na rua, entende? Que ela olhava e ficava vendo se tinha algum menininho, que viu que era menino, algum menininho igual ela, né? Pra ver ali se era assim, será que é meu irmãozinho? Será que é isso? Será que é aquilo? E ela era apegada à mãe porque ela morria de medo da mãe também perder ela, dela também se perder. Aí ela se colocou a empatia com o irmão. Nossa, meu irmão tá perdido até hoje, não sei o quê. Quando a gente entendeu tudo isso, a mãe nem fazia ideia que tinha comentado isso. Tanto é que eu falo pros pais, primeiro, antes de acolher as crianças, eu acolho os pais. As crianças que cresceram e tiveram outras crianças. Porque a gente nunca sabe o trauma que a gente vai deixar ali. Não sei. Será que o que eu falei deixou trauma? Será que o que eu não falei? Tem coisas na minha hipnoterapia, que eu faço hipnose sempre, assim, quando eu sinto... É a mesma coisa, um mecânico não cuidar do seu próprio carro, né? Então, eu olho sempre pra dentro de mim também, que coisas que eu preciso estar bem pra cuidar das famílias que eu atendo. Tem coisas que eu vejo que, nossa, aqui eu lembro que eu fui assaltado e tal, mas não me deixou um trauma. Agora, um dia que eu queria fazer um negócio, minha avó falou não,
deixou um trauma. Que talvez nem ela imagina que aquele não, que aquilo que ela falou me deixou um determinado trauma, né? Uma determinada questão ali. Não tô dizendo que é pra... então não posso dizer não pros nossos filhos? Não, não é isso que eu tô dizendo, entendo o contexto. Mas tem muita coisa ali que, às vezes, a gente deixa traumas nas crianças que a gente não sabe. Então, a gente tem que partir do pressuposto da criança. Então, eu comento isso, eu falo isso, e aí vou entender o contexto. Aí vou fazendo a mãe entender, o pai entender o que aquela situação veio na cabeça da criança. Como chegam para... A gente vai ao ar, depois desse papo que a gente está trazendo aqui hoje contigo, vai ao ar um papo sobre sexualidade. Como que chega a questão da sexualidade no teu consultório? Conflitos de sexualidade, curiosidade sobre sexualidade. O que você recebe desse tema na tua vivência? No final do ano passado, começo desse ano, eu fiz alguns estudos sobre a sexualidade infanto-juvenil para preparar, para estar cada vez mais preparado. Eu já fazia isso no teatro, mas muita coisa evoluiu, muita coisa apareceu, muita coisa surgiu. Eu falei, opa, tá na hora de olhar para isso. Foi eu fazer esse estudo. Acho que eu preparei meu campo. Atraiu pais que sabem que o filho pode ter uma orientação sexual gay e quer. Como que a gente lida com isso? Para dar suporte para essa criança e que ele fique bem. Pais de uma adolescente que está querendo fazer a cirurgia de sexo. Então, para ela estar bem, para ver se é isso mesmo, para fazer a cirurgia. E muitos mais meninos que já querem ter a primeira vez e... O que eu faço? Como eu faço? Eu utilizo o quê? E eu pergunto, mas você conversa com seu pai? Na escola não teve isso? Parece que quando tem na escola, eles ainda levam como brincadeira ou ficam tão sem graça de olhar porque tem os amigos que ela tá apresentando, anulou. Aí eu falo, aqui é importante conversar. Aí eu começo a ver o que ele precisa de orientação, converso com os pais, se é menino, pai, se é menina, mãe, porque tem mais jeito para falar pela questão do corpo, do órgão, do que a criança passou. E ali também eu já crio uma conexão entre eles e elas para orientar da melhor forma possível. Aí eu acabo sempre, às vezes, orientando uma sexóloga, especialista em questões infanto-juvenil, para poder ajudar também nesse momento, para que seja tranquilo, para que o pai também não tenha tabus para conversar com o filho, a mãe não tenha inseguranças para conversar com a filha, e passar de uma forma tranquila, porque quanto mais você passar de forma tranquila, quanto mais você mostrar que você está aberto, mais eles vão te contar. Se eles sentirem que tem alguma coisa que é tabu, que é barreira, não, isso aqui... Opa, não posso contar essas coisas para minha mãe. Aí não vai contar. Aí vai contar para outra pessoa, ou nem vai contar, e vai fazer, às vezes, alguma coisa... Quando você fala sobre essa questão da escola, embora o Ministério da Educação oriente que o tema sexualidade seja tratado nas escolas, raríssimas escolas têm coragem de tratar do tema pela represália que vai sofrer dos pais. Há uma incompreensão muito grande por parte dos pais acreditar que trabalhar sexualidade é falar sobre sexo. E são coisas distintas. A sexualidade, ela permeia muitos campos para além do sexo. E ela envolve, por exemplo, questões relativas a abuso, a proteger o seu próprio corpo. Se você olha o histórico de crianças que foram violentadas, elas foram essencialmente violentadas dentro da própria casa, então elas precisam ter meios de defender e compreender quais são os limites do seu próprio corpo e tudo mais, mas as escolas não entram nessa frente de conteúdo. Professor de ciência, que é básico, falar sobre a anatomia do corpo humano é uma premissa fundamental do estudo de ciência no ensino fundamental, sobretudo no ciclo final. Mas o professor meio passa batido nisso, porque se falar um pouquinho mais, algum pai, o que? Você está ensinando sobre sexo pro meu filho? Está querendo que meu filho se antecipe nisso? E que falou não sei de masturbação, falou de não sei o quê. E eu até falo com uma diretora, eu falei, a formação de público tem que ter, tem que colocar, tem que incluir, porque hoje em dia, com a internet, eles têm acesso a tudo, e aí que tá. O que é esse tudo que eles estão tendo acesso? É um tudo de qualidade ou é um tudo... E de ilusão também, né?
Porque, por exemplo, ó, a minha geração, a geração do Fábio, até, acho que até a sua, era uma coisa que, pra eu assistir alguma coisa na televisão, eu tinha que esperar sexta-feira à noite, na Bandeirantes, Manoel. pra ver Cine Privé, pra ver Manoel. Multishow depois da meia-noite também. E Multishow depois da Cine Multishow Corujão, Multishow é bem mais tarde, pô, bem depois. Tô falando assim quando eu era iniciando a adolescência Cine ali. Corujão, que às vezes passa... Pai, eu não assisti isso não. Tá? E quando eu achei, com acho que você não lembro a idade, mas quando eu achei o dono de uma banca que se permitiu vender uma Playboy pra mim, aquilo foi o auge da minha aventura. Eu com 10 anos comprando uma Playboy sozinho na banca. Mas hoje em dia, tá na palma da mão, literalmente na palma da mão. Sempre esteve. Sempre teve, né, de uma forma mais difícil, hoje está literalmente na palma da mão. Porque assim, e o acesso muito fácil, eu tava vendo até uma pessoa falar sobre isso, um psiquiatra falando sobre isso, ele falando o sentimento de bosta que tá trazendo pra muito adolescente. Porque eles assistem um vídeo do Kid Bengala, do outro e daquele outro que, pô, olha só, pra fazer o Thor, você precisa ser musculoso. Pra fazer um filme da Brasileirinhas, você não vai pegar o anão do Senhor dos Anéis. Concorda comigo? Aí o adolescente que não tem a vida sexual, não tem uma educação sexual, não tem nada, ele vai olhar aquilo, ele vai falar assim: eu sou um bosta. E você vai criando um problema sexual na vida desse adolescente, isso principalmente pra homem, tá? E você vai criando, porque o acesso tá muito fácil hoje em dia. Tá muito fácil para pessoas a todo tempo. Se você sabe mexer na internet, você vai ter acesso. O que era diferente da nossa época. Então assim, e essa falta de conversa sobre isso, fala assim, gente, isso aqui é real, tá? Isso aqui não é real. Sexo não é isso aqui não, gente. Uma entrevista da Bruna Surfistinha, ela falando que nos bastidores lá, como que eles produziam sêmen artificial. Que eles pegavam, botavam creme dental com um lubrificante e com água, fazia aquele negócio. Então fazia aquelas pirotecnias, aqueles... Aí quem assiste aqui fala, caramba, por que tanto, né? E começa a se questionar na sua virilidade, quando na verdade ele é um efeito cênico, sabe? Feito com creme dental. Sabe? Não, e para todas as outras coisas, a performance, quantidade, tempos e tal. Então as pessoas, ao invés de viverem a sexualidade como o encontro sexual como, de fato, um encontro, uma vivência, uma entrega, uma curiosidade, uma busca ali entre aquelas duas pessoas e que elas encontrem caminhos próprios, elas ficam tentando se encaixar nos roteiros que os filmes mostraram para elas e idealizando performances que não são humanas. Então o sexo se perdeu, ele deixou de ser uma vivência para ser uma performance. Aí dificilmente as pessoas vão conseguir vida saudável em vários outros campos da vida se elas emperram esse campo que é tão importante da vivência. Mas é porque é um assunto tabu até entre adultos, né? Tanto que a gente vai também conversar com sexólogo e tudo mais, que é um assunto muito tabu para adultos. Você imagina para trabalhar com adolescentes, por exemplo, né? Que realmente passa a viver um mundo que não é o mundo real. Né, que esse mundo, acho que nessa mesma entrevista, a gente tá vendo a entrevista da Bruna Surfistinha, né? Eu acho que nessa mesma entrevista da Bruna Surfistinha, ela fala, parece piada, mas não é. Ela fala, pra quem me conhece fora daqui, aqui eu me contei um pouquinho, mas, né, acho que o assunto permite falar sobre isso, né? Ela fala nessa assim... Só um instante aqui. Você que tem filho pequeno, pede desliga, pro seu filho buscar uma água lá agora pra você e fazer um misto. Renata, se você estiver assistindo a TV de casa com Liz e Betina, vai pro quarto agora, tem uma boneca nova pra vocês lá no quarto. E daqui a pouco eu volto com mais dicas. Mas nessa mesma entrevista, salvo engano, nessa mesma entrevista, ela conta que uma duração de uma cena, sei lá, meia hora, 40 minutos, uma hora, uma cena, né, num vídeo. Ele fala assim, gente, o cara não fica uma hora comigo lá. E muitas vezes, e ela fala assim, e muitas vezes, ali, no final, tem um dublê de piroca. O que é um dublê de piroca? É alguém que não participou do filme, que tá ali só pra ser filmado de cima, ejaculando. E o adolescente, ele não vai entender isso. Ele vai querer, na primeira vez dele, satisfazer a amiguinha dele lá, a namoradinha dele que tá com ele, por uma hora, fazendo tudo aquilo, botando de cabeça pra baixo, de cabeça pra cima. Por quê? Porque não tem educação. E acha que é também aquela coisa agressiva, né? Acha que é aquela de dar porrada na cara, de dar soco na costela e disso. E o cara acredita naquilo. Parece, muitas vezes, por ser um assunto tabu, parece que não deve ser falado sobre isso, não é assim que você... Mas
É exatamente isso. Aonde que isso vai ser saudável para a vida sexual do adolescente? Ah, mas adolescente tem que ter vida sexual? Bom, aí, papais e mamães, vocês vão viver no mundo de Alice no País das Maravilhas, vocês vão viver no mundo encantado de vocês, porque vocês têm que cair na realidade, né? E aí eu falo para cada família, quando a criança e quando o adolescente tá aberto a conversar, os pais orientam da melhor forma. E tem cada pai, tem cada mãe que orienta, que entende, que vê, que acontece de uma forma linda que o adolescente se sente bem. Eu vejo uns assim, não, ela já contou, que já teve a primeira experiência. É tranquilo, não é tratado como tabu. E eu quero dar uma dica pros pais, que é o seguinte: como falar sobre esse assunto? O que falar sobre esse assunto? Se você tá com um filho pequenininho, toda vez que ele vier conversar com alguma coisa em você, não fica falando, porque é assim. Não, porque não. Sim, porque sim. Tira da imagem dele, da cabeça dele, o que ele tá falando. Por exemplo, pai, o que é sexo? Ai, meu Deus, antes de você, meu Deus, o que eu vou falar? Que não sei o quê. Só pergunta. O que você entende sobre sexo? Você vai ver o que tá na cabeça dele, ou o que tá na cabeça dela, e assim você vai conseguir trazer naquele conhecimento, naquele intuito, o que você pode orientar. Tem até como chama? O Matheus Ceará. Oh, que referência, hein? Né, que ele fez um que eu achei perfeito, que é que eu peguei e mando pros pais. Porque ele fala que o filho perguntou, pai, o que é oral? E ele contou que era sexo oral. E o menino, depois que ele terminou a explicação lá, é até engraçado, vale a pena você ver, ele falou assim, então vou fazer a prova escrita. Porque era prova oral de falar ou prova escrever. Só que aí o pai, oral é quando você tá lá no momento. Você tá vendo? Aqui explica bem que às vezes a gente traz um conteúdo ali, calma, que tá dentro da cabeça da criança. Toda vez que vier uma pergunta, papai e mamãe, que te deixa, como eu vou contar isso? Mantenha calma, respira, peida que passa e fala. O que você entende sobre isso, meu filho? O que você entende sobre isso, minha filha? Porque também, enquanto a criança está falando o que é, o adolescente está explicando, você respira, e aí você, é isso, é por aqui que eu vou falando. E aí você passa também uma fase de paz mais tranquila com os piquetuchos. A gente tá na reta final? Você quer fazer alguma Só mais uma coisa sobre isso também, sobre esse assunto que é tabu, mas também, por exemplo, eu sempre falo isso com relação às drogas, né? Porque quando, geralmente, o adolescente ele tem uma coisa muito de transgredir, né? De fazer as coisas escondidas exatamente porque papai e mamãe, não sei o que e tal. E quando o adolescente chega pro pai e pra mãe e fala assim, papai, e drogas? Meu filho, drogas é muito ruim. Corre disso, drogas é ruim pra caramba. Aí o adolescente, né? O que ele faz? Vai sair, aí encontra um amiguinho, aí vai rodar ali, vai andar à noite na praia de Camburi, vai pra Iemanjá, olha Iemanjá, aí vai pra praia dos namorados, aí rola aquele baseado de maconha. Tem gente que gosta, o cara vai usar, deu uma onda boa, né? É bom. Papai é mentiroso, hein? Droga é bom. Ah, tá. Aí vai pra um outro aqui, vai pra uma rave. Aí usa um negocinho. É bom, é bom. Mas é bom ou ruim o quê? Ele fala, papai é mentiroso, papai tá mentindo pra mim. E vai escondido pra esse mundo. Quando, na verdade, a gente devia falar a verdade. Meu filho, se droga fosse ruim, não tava na história da humanidade. Droga faz mal, droga mata. Você vai sentir uma coisa boa naquele momento, mas dali pra lá não tem volta, não. Você vai morrer. Pra você ter a conversa aberta com seu filho aqui, de você saber o que é bom, o que é ruim, mas bom e ruim em que sentido? Faz mal? Mata? É aquela música do Roberto Carlos, né? Tudo que é bom, é imoral, é ilegal ou engorda. Pode ser bom pra caramba. Quem disse que vai fazer mal? Você vai ter uma onda que você vai ali se sentir andando nas nuvens. Mas e o pós disso? Como é que é? Pro filho ter a real noção do que é bom e do que é ruim. Tem o perigo até de você falar que vai morrer, porque se ele fala bem assim, mas no Rolling Stones tem o Kate Richards, tá até hoje, 110 anos. Até filme ele já fez. Tá fazendo cada coisa. É uma loucura. Os saudáveis morrendo e ele lá todo parece terra seca e tá lá tocando guitarra até hoje. Então, rapaz, até isso é perigoso. Então, Ademir, queria agradecer bastante a sua visita aqui. Você foi uma explosão de carisma, Obrigada. De conexão, de alegria. Imagino que você faça trabalhos incríveis dentro do seu consultório e fora dele, desses encontros com esses jovens que você tem nas instituições, nas ruas. A gente vai terminar e eu queria que você fizesse o seguinte. Primeiro, a gente está indo para uma outra entrevista que vai falar sobre sexualidade. Eu queria que você deixasse uma dúvida sexual para as próximas entrevistadas.
Uma dúvida sexual para as próximas entrevistadas? Isso. Uma dúvida sua para uma sexóloga minha? tirar. Ai, perfeito. Ai, obrigado. Ai, nem empolguei ainda mais. Tira as crianças da sala. Tiraram? Então tira da casa também, que vai, né? Não sei, Que né? é pesado. Porque eu queria saber assim, como fazer uma chuca de uma forma muito bem feita pra gente não passar o cheque? Fica aí a dica. Em tempos de Pix, né? Não, Importante. então, né? Porque às vezes depende do tamanho do Pix, né? Eu já percebi que então... Se o Pix for mais de 5 mil reais, a receita vai te pegar. Então, né? Como que tem que ser essa chuca? Né? Então, se você quer saber a resposta, continue ligadinho aqui com a gente, porque no próximo podcast elas vão estar aqui para responder essas e outras perguntas. Gente, eu queria agradecer, pedir para você seguir nosso canal no YouTube, nosso Instagram, passa para frente, compartilha, comenta. Quanto mais você comentar, mais você compartilhar, mais pessoas a gente vai conseguir trazer aqui para conversar sobre diversos assuntos. Agradecer de novo, meu amigo Ademir, pela presença, muito especial. Eu tenho certeza que daqui a um tempo você vai voltar de novo, que ele é de São Paulo, vai querer visitar Vitórias mais vezes. Sempre que quiser visitar Vitória, as portas estão abertas para você contar as suas histórias, que ele é um contador de história de crianças de 0 a 150 anos. Agradecer, pessoal. E pra gente saber que você assistiu até esse momento, você vai lá nos comentários e você vai escrever só isso aqui: dublê de minhoca. A gente vai entender que você assistiu até o final. Até o fim. Obrigado, pessoal. Até a próxima.